Oi, 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 tudo bem, pessoal? Tô terminando aqui de encaixar o telefone, tava escrevendo o título da live. O tema de hoje é autoestima de milhões para todas nós, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o que é a verdadeira autoestima. A gente conecta muito a autoestima com imagem, com peso, com estar com o corpo em dia, com estar com a roupa em dia, né? Que é uma narrativa que a sociedade no geral tem muito. Mas a verdadeira autoestima, ela vem de responder uma pergunta, que é: quem sou eu? Essa pergunta, quando a gente responde, a gente entende o que é a verdadeira autoestima. Que não tá atrelado à beleza, não tá atrelado ao corpo. Tá bom, Carol, vai lá, depois você assiste. Obrigada, amiga, obrigada. Então, a autoestima verdadeira, ela é muito atrelada a responder a pergunta: quem sou eu, né? E quando a gente fala em quem sou eu, o que passa na cabeça da maioria das pessoas? A nossa imagem, o nosso corpo físico. E é justamente por isso que a autoestima é tão atrelada a isso. Todo mundo entende que é o corpo, todo mundo entende que isso aqui é o que eu sou, né? O meu corpo, o meu rosto, a minha voz. Então, é natural que a sociedade como um todo e as pessoas atrelem tudo isso, o valor da autoestima, à imagem, tá? Mas o que a gente é muito mais do que isso. Cada experiência interna que a gente tem, a gente interpreta e vai criando ali um banco de dados, né? De tudo que a gente acredita e criando registros sobre a nossa percepção das coisas. E é com essa percepção das coisas que a gente forma a nossa autoimagem. E assim entra a nossa autoestima. Então, vocês já viram aquele filme, gente, o Divertidamente? É mais ou menos nesse estilo. As coisas vão acontecer na forma, e aí cada experiência que a gente tem fica guardada ali, vamos colocar, né, no formato do filme que fica mais fácil de entender, como se fosse uma bolinha. E aí dentro dessa bolinha tem o registro da nossa memória. E a gente tem um banco de dados enorme com todas as memórias que a gente tem que estão lá. Todas as nossas memórias estão lá. E aí dentro dessas memórias que a gente tem, isso vai formando o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente tem avidez, o que a gente tem aversão, os nossos julgamentos, o que é bonito, o que é feio, qual sabor eu gosto, qual sabor eu não gosto. Gosto de calor, não gosto de calor. Que experiência me faz bem, que experiência não faz bem. E isso tudo vai sendo reportado ali com base nas experiências de vida que a gente tem. Então, dentro da forma, a gente tem esses registros, né? Que são essas bolinhas no nosso banco de dados. E aí, dentro do registro, o que a gente vai ter é o reconhecimento. Quando acontece uma situação semelhante, a gente vai lá e interpreta aquela situação de acordo com a bagagem que a gente criou dentro de nós. Então, assim, eu já tenho a percepção quando eu era criança que eu era feia porque outras crianças falavam que eu era feia. E alguém faz um comentário tipo: nossa, você viu que, sei lá, seu dente tá sujo, seu batom tá borrado, você viu que, nossa, hoje seu cabelo tá meio descabelado. Você fala: tá vendo? Porque eu sou feia. E aí lembra aquele registro, volta para aquela experiência, gera um gatilho. Então, sempre tem um reconhecimento do que aconteceu. E aí entra o experienciador, né? Que no filme do Divertidamente é como se fossem várias emoções ali interagindo. A alegria, a tristeza, o nojinho, a raiva, e depois no Divertidamente 2, a ansiedade. E aí mostra como se fosse uma discussão entre as emoções. Mas na verdade o que acontece é que a gente tem um experienciador que está recebendo todas essas emoções e que ele precisa decidir como lidar. E aí quanto menos consciente a gente tá, mais a gente vai agir por impulso, com base nos nossos registros, com base nos nossos gatilhos, com base em quem a gente é, tá? Então, é isso que acontece. A gente tem a forma, a gente tem os registros de tudo que a gente passou na nossa vida. Em tempo real, a gente tem o reconhecimento desses registros que estão lá ativos quando a gente vai interpretar experiências. E nem sempre, tá, gente? Isso vai ter uma lógica de, aconteceu isso, eu lembrei tal coisa da minha infância e eu fiz aquilo. Isso acontece, assim, em milésimos de segundo. Então é um negócio que a gente nem consegue absorver, porque de tão rápido e tão feroz que é o negócio, ele é fugaz, né? É assim, o pensamento ele troca a cada 1 dividido por 10 mil segundos, é muito
rápido, muito rápido. A gente não consegue nem perceber, quando a gente vai ver, já aconteceu. Então, esse experienciador, que é o nosso ser, que está interpretando essas emoções, esses registros, para que tenha a nossa reação, quanto menos consciente a gente tá, mais ele vai agir por impulso, mais ele vai falar as coisas sem pensar, mais assim, tipo, quando eu vi, já fiz. Putz, não queria ter feito, mas já falei. Não queria ter gritado, mas já gritei. Não queria ter chorado, mas já chorei. Não queria ter falado exatamente isso, mas já falei. Porque não tá treinado a interpretar as emoções. Só que, infelizmente, né, tudo isso é voltado para o conteúdo. Existe um contexto maior onde essas experiências estão se passando. E dentro desse contexto maior que engloba esse ser que a gente é, a nossa personalidade, o nosso corpo, o nosso registro de experiências na vida, a nossa interpretação desses registros, as emoções que a gente mais sente, né? Tem algo maior. E o que é esse algo maior? O primeiro aspecto desse algo maior é o estar consciente. O que é o estar consciente? Gente, tomei uma anestesia, não tô consciente, tive amnésia, não sei o que aconteceu, né? Tô distraído, aquela pessoa que tem déficit de atenção, você fala com ela, ela até responde, mas não lembro o que respondeu, não lembro o que marcou, não lembro o que falou, porque tava ali pensando em outra coisa, tava viajando, então a pessoa não tá verdadeiramente consciente. Aí tem aquele esquecimento, tem o branco, né? E isso acontece em situações, bebeu muito, não lembra o que aconteceu no dia seguinte, tá distraído trabalhando, alguém falou com você, você não lembra ali, esquece aquela conversa. Só que sabe o que é engraçado? Mesmo que a gente queira não estar consciente, tem algum aspecto em nós que sempre está consciente. Então, às vezes, aquela pessoa que bebeu não lembra, mas quando você conta pra ela, ela fala assim, nossa, é verdade. Pode ser que algumas fichas caiam, pode ser que aquela pessoa que teve um branco e não lembra o que combinou com você porque ela estava distraída, quando você fala, nossa, desculpa, a gente tinha combinado mesmo. Aquilo volta pra realidade, aquilo volta pra cabeça. O estar consciente, ele tá sempre presente. E o melhor exemplo disso é quando a gente tá dormindo. Porque quando a gente tá dormindo, o que acontece? A gente consegue responder no dia seguinte, quando acorda, se dormiu bem, se não dormiu bem, se o sono foi reparador, se lembra do sonho, se não lembra, né? Então, esse estar consciente, ele vem muito forte em todo o nosso sistema de personalidade, de registros, de gatilho, de reconhecimentos. E mesmo que a gente queira não estar consciente, algum aspecto do nosso ser sempre está consciente, tá? E aí, acima disso, a gente tem o observador. O que é o observador? Bom, sabe aquela vozinha dentro da nossa cabeça que faz a gente voltar pro centro quando a gente está mais consciente? Então assim, alguém bateu no seu carro, você já quer sair, por que você bateu no meu carro? O que você tá achando? Mas é alguma coisa em que você fala, não, calma, vamos ver, às vezes a pessoa não tá passando por um momento bom, desce com calma, vamos conversar, vamos ver se a pessoa tem seguro, o importante é que você não se machucou. E aí você volta pro centro e consegue, né, pro seu centro, pro seu equilíbrio, pra sua calma, e consegue resolver a situação de um outro patamar. Então, o observador, ele é como se fosse o adulto ali dentro de nós, tá? E que ele vai conversando e vai trazendo a gente para esse centro, vai trazendo a gente para a realidade. E aí, quanto mais consciente a gente fica, mais a gente consegue se observar. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu vi tal coisa minha, eu vi como eu sou ciumenta, Fê, que coisa horrível. Que bom que você viu. Eu amo ver a sombra, é a melhor coisa que tem, porque quando a gente vê a sombra, é o primeiro passo pra gente curar. É o nosso observador mostrando, olha o que tá acontecendo ali na sua pessoa, olha o que tem ali. E aí, quando a gente joga luz pro assunto, esse assunto se ilumina. O observador nada mais é do que a nossa capacidade de olhar os assuntos sem se envolver. Quase como se não fosse um eu pessoal, quase que fosse uma amiga sua contando a história, quase como se fosse uma outra pessoa contando tudo aquilo pra você. Então, é um distanciamento das emoções que tem lá no experienciador, todas as emoções que a gente tem, de desejo, de raiva, de orgulho, isso, aquilo, todas aquelas bagunças de emoções que no filme Divertidamente dá pra gente ver bem.
O observador, ele é desapegado de tudo isso e ele consegue observar com um certo distanciamento, exatamente nessa sensação, assim, como se fosse outra pessoa sentindo tudo aquilo. E quanto mais madura a pessoa, mais ela consegue se conectar com o seu observador, mais ela consegue ver as suas próprias sombras, mais ela consegue ver os seus próprios defeitos, né? E o que dificulta mais em um relacionamento de um casal é você não admitir suas sombras pra você mesma, você não admitir seus defeitos pra você mesma, que daí tudo que o outro fala vira um milindre, parece que não é verdade, porque você não reconhece aquilo em você. Quando a gente reconhece os nossos defeitos e as nossas sombras, a gente se abre para que o outro possa falar sobre isso, para que a gente possa melhorar sobre aquilo. Então, gente, reconhecer defeitos e sombras é um presente de Deus e quer dizer que o nosso observador está ativo, né? O observador que a gente tem colocando luz em todo esse sistema que a gente tem de reconhecer a nossa forma, o nosso corpo, as experiências que a gente tem de vida, tudo que está no nosso banco de dados desde que a gente nasceu, tudo que a gente tem ali, né, para resolver, o reconhecer desses gatilhos quando as coisas acontecem na vida, o experienciar diversas emoções. Então, o observador, ele consegue estar atento e observar tudo isso, trazendo a gente para a luz, trazendo a gente para o centro e mostrando aquilo que não está atrelado à nossa sombra. Então, ativar o observador, para mim, é a maior ferramenta de cura que eu conheço hoje. Você estar presente, você ser honesta com você mesma, reconhecer seus defeitos, reconhecer aquilo que tem que melhorar ou não, observar quando a gente faz algo que gostaria de ter feito diferente, observar quando a gente faz algo que não está fluindo bem. Ter um observador ativo, eu diria que é a principal chave para a gente resolver qualquer problema da nossa vida, porque tudo se desdobra, né, sempre de dentro para fora, porque mesmo as experiências que acontecem fora, a gente não tem a verdade do que elas são, a gente tem a nossa interpretação sobre o que aconteceu. Então, quando a gente aprende a entrar na nossa interpretação, a conversar com a gente mesma e a nos direcionar para algo que serve a Deus, para algo que é amoroso, para algo que serve a algo maior, a gente consegue de verdade resolver qualquer problema na nossa vida, né? Talvez não no momento zero, mas a gente consegue passar por um processo e de autoconhecimento, de melhora, de mergulhar na gente mesma, de ter essa profundidade de olhar para dentro, para reconhecer aquilo tudo que acontece. Boa tarde, Dani. Então, é o seguinte, quando a gente fala em autoestima, a gente precisa primeiro entender quem a gente é. A gente não é o corpo, a gente não é esse conjunto de experiências que a gente está o tempo inteiro interpretando, guardando, pegando gatilhos, sentindo emoções, nem as coisas todas que a gente experiencia. A gente é algo maior que isso, muito maior. Então, falando nesse algo maior, né, tem um aspecto da gente estar consciente sobre tudo que acontece, tem um aspecto da gente ter o observador ativo sobre as nossas experiências e conseguir analisar tudo aquilo que a gente está passando como se fosse um adulto dentro da gente. E aí tem um aspecto maior, porque quando a gente fala ali do observador, né, vocês vão entender que esse observador, ele, conforme você vai se conectando com ele, você vai ver que não é algo pessoal, que ele é autônomo, que você não controla, que você não desliga, que ele acontece por si só e que ele traz luz para tudo aquilo que você está vivendo de uma forma leve, espontânea, harmoniosa, mas que acontece espontaneamente, sem você ter que falar, pense isso, questione aquilo, fale aquele pensamento assim. Não tem um eu que manda o observador agir. O observador, ele age por si só. E aí, quando a gente entende isso, a gente se desvincula bastante do nosso aspecto de personalidade, do nosso aspecto de humano, do nosso aspecto de ser um corpo ou de ser um conjunto de experiências, entende? Então, o que a gente tem a partir daí é a luz da consciência. E a luz da consciência é o que ilumina
todo o aspecto do que a gente é como pessoa. É como se a gente estivesse vendo um filme, e aí nesse filme tem lá a história da sua vida, e você é o personagem principal. Tem gente que nem é o personagem principal, né? Deixa a família resolver e tal, mas no geral a gente é o personagem principal, legal. E aí você tem lá a sua história, com aquele corpo, com aquela cor de cabelo, com aquela cor de pele, com aquele tipo de, com o peso que você tem, se tem família, se não tem família, como que é a sua família, com o que você trabalha, e você tá ali vivendo, e você tá dentro da história, né? Acreditando que você é a história, que você é aquele personagem que tá ali na história. Só que, na verdade, a gente é a tela em branco onde essa história está se passando. Você não é a história, você é a tela em branco que faz a história. E essa tela em branco, ela é a luz da consciência. Ela é a luz de Deus que habita em nós. Ela é a nossa capacidade de ser amoroso, de ser generoso, de ser tudo isso. E sabe o que é o melhor, gente? Essa luz da consciência, a gente pode fazer o que for, a pessoa pode fazer o que for. Ela não deixa de existir dentro do ser humano. Pelo livre-arbítrio, você pode escolher não deixar nada de luz da consciência entrar no seu ser. E sei lá, ser um serial killer. Mas a luz da consciência, ela existe dentro daquele ser que tá ali num corpo humano. Ela existe, tá? Então, quando a gente fala até em níveis de consciência e todas essas coisas, o que acontece é o quanto de luz eu permito que entre nesse meu ecossistema, que forma a minha pessoa, que forma a minha personalidade. Isso é um nível de consciência. O quanto de luz da consciência eu permito que Deus traga para o meu ecossistema com o meu livre-arbítrio. É isso, tá? Então, assim, o meu corpo, meu registro de experiências, meu reconhecimento de experiências e como eu quero agir diante das coisas que acontecem, meu experienciador que tá lá loucamente sentindo todas as emoções, meu estar consciente de tudo isso, né? Que aí já entra no aspecto do conteúdo, do contexto, desculpa, sai do conteúdo e vai pro contexto maior, meu observador de tudo isso que tá acontecendo na minha vida e a luz da consciência. Então a luz da consciência, gente, ela é intacta. Não importa o que é a minha personalidade, quais são os meus registros, quais são as minhas histórias de vida, a luz da consciência tá lá. E é por isso que eu falo que qualquer mulher pode ser amorosa, que qualquer mulher pode ser matriarca, que qualquer homem pode ser amoroso, que qualquer homem pode ser patriarca. Pode ser um homem uau, pode fazer... Porque o amor de Deus, ele tá disponível pra todo mundo sem restrição, entendeu? Mesmo que você seja um assassino em série, mesmo que você seja uma pessoa extremamente... O amor de Deus, ele tá lá, entendeu? Ele não deixa de existir. Então, é possível no momento presente, não importa qual foi a sua história de vida, você se reconectar e reenxergar tudo isso. Então, o que é a autoestima de milhões? Eu enxergar que nós somos criaturas de Deus, que nós somos filhas de Deus, que o amor de Deus habita dentro de nós, que o nosso corpo é um templo sagrado de Deus. Que as nossas decisões, elas são iluminadas pela luz da consciência, que a gente tem um observador dentro de nós, que a gente tem princípios, que a gente tem valores. E isso, gente, é autoestima de milhões. É autoestima inabalável, é autoestima que não se vende por milhões, que não se vende por nada, porque você está ancorando com algo maior, porque você está entendendo quem você é, você está entendendo que você não é esse corpo, que você não é o conjunto de experiências de vida que você teve, que você não é as emoções que você sente, que você não é os pensamentos que circulam na sua cabeça, mas que você é o observador por trás de tudo isso e que você pode sim se conectar com os pensamentos, com o nível de amor que você escolher e que você quiser. Faz sentido? Então é muito sobre isso. Eu acho que essa live aqui tá bem profunda, né? Porque esses são conceitos ultra avançados que foi o Dr. Hawkins que trouxe pra gente tudo isso. Ele foi um psiquiatra norte-americano extremamente conhecido. E então é a estrutura do que é o nosso ser. E aí, vamos para mais um passo do contexto, para mais um passo de onde está vindo tudo isso, de onde está vindo a luz da consciência, né? De onde está vindo o estar consciente, o nosso observador e a luz da consciência. Tudo isso vem de Deus, manifesto na nossa vida, nas coisas que acontecem, no nosso corpo físico, nas experiências que a gente tem, nas pessoas que fazem parte da nossa vida, na comida que a gente tem acesso ou não tem acesso.
É Deus manifesto na nossa vida o tempo inteiro, de acordo com as experiências que a gente tem, que são totalmente compatíveis com quem a gente é e que a gente interpreta de acordo com quem a gente é, tá? E aí, acima disso, tem o Deus não manifesto, que é o potencial infinito do amor de Deus, que vem e é maior do que tudo isso que a gente está falando e que não necessariamente as coisas estão manifestas, porque Deus é infinito, não tem como manifestar o infinito. Então, é um potencial infinito daquilo que pode acontecer. E aí a gente enxerga Deus no nosso ser, Deus na nossa luz de consciência, Deus na nossa maneira, na nossa tela em branco, onde a gente interpreta essas experiências. Então a autoestima de milhões, ela não vem de recontextualizar cada experiência de vida que você teve, não vem de olhar no espelho e se achar bonita, não vem de usar a cor de blusa X ou Y, não vem de você ter um casamento ou não, não vem das pessoas te elogiarem ou não, não vem de você ter um emprego de sucesso ou não. Mas ela vem de você reconhecer que você é a luz de Deus na Terra, que você tem a capacidade de interpretar as coisas e se conectar com Deus e servir a Deus dentro da sua história de vida, dentro do seu corpo, dentro de quem você é. Uma permissão da luz divina para que as coisas se conectem, né? Tem um trecho da Marianne Williamson que eu gosto bastante, que ela fala assim... quem sou eu para não ser linda, brilhante, inteligente, né? Ela fala, quem é você para não ser? Você é um filho de Deus. E você se diminuindo, você não faz nada pelas outras pessoas, mas quando você permite que a luz de Deus brilhe em você, você está dando permissão para que as outras pessoas façam isso também, né? É muito sobre isso, sobre a nossa capacidade de aceitar que somos filhos de Deus e dar o nosso melhor, estar atentos, ativar o observador, enxergar nossas sombras, buscar servir algo maior e desconectar da interpretação de que eu sou o conjunto de coisas que aconteceu no meu passado, porque isso não é o que eu sou. Eu sou a tela em branco onde o filme do cinema da minha vida está se passando. Eu sou a luz da consciência que tem a capacidade de interpretar todas as coisas e dar o meu melhor dentro daquilo que está disponível para mim, né? E aí que entram os níveis de consciência, que é o quanto de luz da consciência eu permito que entre nesse meu ecossistema, tá? De corpo, registro das experiências, todo esse banco de dados que se forma aí dos registros, o reconhecimento dessas experiências no tempo real, o experienciar de várias emoções, né? Então tudo isso é o que a gente entende como a gente, mas não é de verdade quem a gente é, porque a gente é o que tem o contexto maior por trás disso. A gente está consciente, estando dormindo ou não, tendo amnésia ou não, tendo esquecimento ou não. A luz da consciência está sempre presente pra gente. A gente tem um observador que interage com todo esse ecossistema, trazendo luz e podendo trazer a gente para o centro todas as vezes quanto necessário, trazendo a gente para nossa calma, para nossa serenidade, para nossa tranquilidade. E tem a luz da consciência que está iluminando tudo isso o tempo todo, e tudo isso, a fonte de tudo isso é Deus. Então, quando a gente reconhece que nós somos criaturas, filhos de Deus, não tem como não ter uma autoestima inabalável. Uma autoestima que não se vende nem por milhões. Uma autoestima que não depende de você receber uma mensagem do cara que você tá saindo ou não. Que não depende de você estar com um corpo super bonito ou não. Que não depende de você estar com uma roupa bonita ou não. De você ter secado o seu cabelo ou não. De você receber um elogio de outras pessoas, do tanto de atenção que você recebe de outras pessoas ou não. Porque você reconhece a luz do divino que habita dentro de você. E aí, a partir do momento que você reconhece isso, você consegue reconhecer isso nas outras pessoas também. Você consegue ser gentil, você consegue ser harmoniosa, você consegue conviver bem, estar aberta a diálogos onde a pessoa enxerga pontos de melhoria que você pode melhorar. O relacionamento de verdade é isso, tem troca, sabe? Eu acho que você pode melhorar nesse ponto, acho que você pode melhorar nesse ponto, acho que aqui não tá tão legal. Esse nível de troca é o que tem num relacionamento de verdade. A gente tá aberto para trazer a verdade, para falar a verdade sobre esses aspectos, sobre esses pontos, porque só assim que a gente evolui. Então, a gente ter essa tranquilidade de que somos filhos de Deus
e que a gente tem o amor disponível de Deus o tempo inteiro, não importa o que aconteça, isso é muito bonito, né? Vamos pensar o seguinte, a luz da consciência, ela é como se fosse um computador, um hardware, o computador é o hardware, né? E os programas que a gente instala, as memórias que a gente tem, os gatilhos, os julgamentos, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, são os programas que a gente instala nesse computador, os softwares. Tá lá instalando. Você pode instalar o programa que for, isso não altera aquilo que o computador é. O computador é a mesma coisa. E aí, se você, formata o computador, aqueles programas todos somem e você volta com um novo computador zero, sem todas aquelas programações que tinham. Então, a gente não é esse conjunto de programações, crenças, trauma, história de vida, a nossa imagem física. A gente não é isso. A gente é o computador, a gente é a tela, a gente é a luz da consciência em branco onde tudo isso está se passando. Por isso que o tempo inteiro a gente pode se conectar com o amor de Deus, que nunca deixa de estar disponível pra gente, nunca deixa de existir. Não importa quais as decisões que a gente tomou lá atrás, se a gente foi uma pessoa ruim, se a gente teve experiências traumáticas, não importa. A luz e o amor de Deus está disponível pra gente no momento presente, no agora. E quando a gente entende isso, a autoestima é inabalável, né? A Dani escreveu aqui, autoestima igual amor próprio, mas Deus como a fonte de amor. Exato, Deus é a fonte de amor, mas Deus também é a fonte de tudo que há, né? E habita também dentro de nós. Então, quando a gente compreende isso e compreende verdadeiramente o aspecto do nosso ser, que é muito maior do que o conjunto de experiências e um corpo físico, mas é sim a luz de Deus observando e dando o seu melhor para evoluir aqui no planeta Terra, quando a gente entende isso, aí sim a gente tem uma autoestima realmente inabalável, gente. Acho que esse é o recado para hoje, foi profundo. Estou muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, acho que está fazendo muito sentido. Espero que tenha feito sentido para vocês também, né? É um ensinamento complexo, profundo, que veio aí do Dr. Hawkins, que é o maior psiquiatra que já existiu. E a gente entender sobre esse mecanismo, né? De uma forma onde pessoas normais, que não são médicos, não são psiquiatras, não trabalham na área de comportamento, mas conseguem entender como que funciona essa interpretação dos nossos comportamentos, entender a essência de quem somos, entender a nossa conexão com Deus. Quando a gente entende isso, a gente está preparado para ter energia suficiente para confiar na gente mesmo, para entender que a gente é capaz, para entender que a gente é amoroso e resolver qualquer coisa que surja aí na nossa vida, tá bom? Então, esse é o recado aí por hoje. Muito obrigada por terem me acompanhado mais essa quarta-feira à tarde e vamos juntos, estou por aqui.